Permanecemos em Brasília. O presidente Lula se reuniu hoje com os presidentes do Congresso e do STF para assinar uma medida provisória que libera 514 milhões de reais para o combate aos incêndios. Repórter André Anelli chegando com as informações. O presidente considera que o Brasil não estava preparado para lidar com as queimadas. É isso, André. Boa noite para você. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula reconheceu que o Brasil não está preparado com infraestrutura suficiente para combater diversos focos de incêndio ao mesmo tempo, como esses que têm se acumulado ao longo dos últimos dias. O comentário do presidente foi feito durante uma longa reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, nesse segundo dia consecutivo de agenda dedicada praticamente só a esse tema. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participaram desse encontro que representou a união dos três poderes. Com essas autoridades, Lula anunciou esse crédito que você antecipou, né, Tiago, de cerca de 514 milhões de reais para financiar o combate aos focos de incêndio. Enquanto Lula falava sobre alternativas contra o fogo generalizado, ele admitiu que o Brasil não está pronto para lidar com a atual crise. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Ainda durante o discurso de abertura da reunião ministerial da semana sobre o tema, Lula afirmou, sem citar nomes, que uma pessoa muito importante na convocação das manifestações de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, utilizou as expressões "vamos botar fogo no Brasil" e "o Brasil vai pegar fogo". O evento ao qual Lula se referia teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com essa afirmação, Lula insinuou que existe ligação dos adversários políticos com a série de queimadas pelo Brasil. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo", uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet, algumas coisas, vocês podem ver. Ainda em relação aos supostos autores dessas queimadas, Lula disse que não é possível falar que são criminosos os incêndios que atingem o Brasil, mas que existem indícios fortes nesse sentido. O presidente afirmou que o cenário cheira a oportunismo de alguns setores, querendo, segundo ele, criar confusões no país. Tiago. É isso, André Anelli de Brasília. Essas medidas que o governo federal está tomando para combater as queimadas aqui no país. Você volta ainda nessa edição do Jornal Jovem Pan. E só acrescentando um outro fato, o ministro Dias Toffoli, do STF, está internado em Brasília com inflamação nos pulmões. O boletim médico divulgado pela equipe do DF-Star informa que o magistrado deu entrada no local na noite desta segunda-feira com quadro de broncopneumonia. No momento, encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta. Pessoas próximas a ele afirmam que pode ser, claro, consequência da fuligem provocada por incêndios florestais. A capital federal sofre com o problema, sobretudo em locais próximos à Floresta Nacional de Brasília. Ontem e hoje a cidade amanheceu coberta por fumaça. No ano passado, o ministro Dias Toffoli teve Covid-19 e precisou de cuidados médicos. Bom, Dora Kramer, o governo federal fala que não havia preparação para enfrentar esse problema. Agora, eu te pergunto, politizar nesse momento, ou em qualquer outro momento, mas politizar agora, a situação fica, claro, mais complicada, mais abrangente. Olha, completamente inadequado, mas compreende-se, porque o governo federal, o presidente Lula, está pressionado
por todos os lados, e aí não tem divisão ideológica. Ele, até as pessoas do campo ideológico mais alinhado a ele cobram, sim, e evidenciam essa situação em que o governo federal não está preparado. O presidente, você vê que ele se refere às cidades, aos municípios, aos estados, mas não se refere ao governo federal, à falta de preparo. Agora, hoje ele disse nessa mesma reunião que vai mandar para a Casa Civil, vejam só, um plano para que se tenha um planejamento para combate dessas situações. Ora, meu Deus, estamos há 1 ano e 9 meses deste governo. Governo este que lá na campanha criticava com razão o seu adversário, que então era presidente da República, por causa do desleixo, para dizer o mínimo, na questão ambiental. Traz Marina Silva, que é uma pessoa, é um símbolo internacional, até na questão do meio ambiente, e fica-se por aí, não é? O que a gente tem de evidência é que nessa questão dos incêndios, que atinge o país inteiro, parte do país sofre com os incêndios, parte com os efeitos da fumaça. Então, e o governo está atordoado. Essa é a questão. Quando o presidente da República faz essa ilação sobre, e aí politiza essa questão, partidariza, mais grave ainda, partidariza essa questão, o que ele está querendo é se eximir de responsabilidade. Ô, Vilela, o que a gente sempre fala, o planejamento, né? E não é só para enfrentar os incêndios, as altas temperaturas, mas a gente falou muito disso nas enchentes no sul do país e por aí vai, né? Exatamente. Dá a impressão que no Brasil tudo é feito de veneta, tudo é feito ao sabor do momento, né? Você critica ao sabor do momento, aponta o dedo para o adversário ao sabor do momento, aí depois você senta na cadeira e o que você vai fazer? Não faz nada. É esse o ponto. É um tema, nós não estamos falando de um tema novo, nós estamos falando de um tema, e a Dora lembrou muito bem isso, que foi um tema tratado no período eleitoral. E o governo atual, ele transmitiu à sociedade a ideia de que saberia resolver o problema, de que saberia o que fazer e, inclusive, designou Marina Silva, que é um quadro reconhecido na área para justamente ser a gestora de um programa realmente de combate às queimadas, de combate ao desmatamento e tudo mais. E agora, quando acontece um cenário como esse, vemos um governo totalmente atordoado e que vem com esse tipo de desculpa que não tem o menor fundamento. Não tem nem muita lógica você culpar uma manifestação ocorrida em São Paulo com um sinal de que houvesse queimadas pelo Brasil. Não tem a menor lógica isso.